Olá, sextou! Mais uma sexta com propósito, com Bíblia, com palavra, com aprendizagem da palavra de Deus, da história da humanidade, que é a Bíblia. Hoje falaremos de Gênesis 23. Vamos ler Gênesis 23. Então, nesse capítulo a gente vai aprender bastante coisa. Já li anteriormente. Tenho lido a Bíblia antes de fazer o vídeo para saber de qual tema se trata, se é algum tema sensível, entendeu? Para me preparar antes, para poder ler para vocês e comunicar a vocês da melhor forma possível. Gênesis 23. A morte de Sara. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Hete: Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. A minha morta, ele se refere a Sara. Responderam os filhos de Hete a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor. Tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a tua morta. Então levantou-se Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Hete. Ele lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouve-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efron, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Hete, respondeu a Abraão, ouvindo-o os filhos de Hete, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade. De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou. Sepulta tua morta. Então inclinou-se Abraão diante do povo da terra e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo: Isso é importante, hein? Na presença do povo da terra. Testemunhas. Dizendo: Mas, se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo. Toma-o de mim, e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efron: Meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata. Que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Gente, quando chegou essa parte, a corretora que habita em mim e olha, eu fui lá pesquisar quanto que vale hoje, fui no Google ver quanto vale hoje 400 ciclos de prata. Equivale hoje a 43.510 reais, se eu não estou enganada. E aqui eles querem dar para Abraão a sepultura, aquele campo de Macpela. Só que Abraão quer comprar, entendeu? Ele quer comprar aquele campo. E ele estava querendo saber quanto valia. E sem querer, Efron falou para ele: Olha, meu senhor, um terreno que vale 400 ciclos de prata. Eu tô rindo aqui, gente, porque é muito engraçado. Porque Abraão não aceitou dado. Ele quis comprar, entendeu? E esse terreno, ele existe até hoje. Se você for lá no canal Aline em Israel, que eu já citei ela aqui,
E no canal do Rodrigo Silva, que é o arqueólogo, você vai ver que existe lá e os descendentes de Abraão foram enterrados lá. Então, assim, até hoje, existe até hoje, não sei se ainda alguém é enterrado lá, né? Mas, assim, é engraçado porque no direito, falando de direito, né, já que eu fiz direito, o jazigo, que nem ele aqui tá querendo um jazigo para a esposa dele, não só para enterrar uma vez, ele quer para ele, entendeu? Quer comprar. Um jazigo, no direito real, ele é um bem imóvel, ok? Porque ele é um terreno, é um pedaço de terra que você compra ali, e ali você vai pagando, né? Não vou ficar entrando nesse assunto porque não é tão legal, mas você compra um pedaço de terra para sua família, ou para quem você quiser, é seu. Só que no inventário, ele faz parte, na partilha de bens, o jazigo, ele faz parte da partilha de bens. Então, ele pertence aos herdeiros. Ou seja, se o dono, o proprietário daquele jazigo já faleceu, é necessário trocar a titularidade daquele jazigo, do dono, do proprietário daquele jazigo. Porque ele vai ser herdado, né, pelos filhos do proprietário. Eu falando de direito. Aqui ele já ensina isso, que tu tem que ter um pedacinho de terra no céu. No céu não, na terra para poder ir pro céu, entendeu? Mas a gente não tá preparado para esse tipo de conversa. Mas ele aqui, no caso, estava. Abraão era fenomenal. Vamos lá. Tendo Abraão, perdão pela delonga, tá? Sem mais delongas, eu vou terminar aqui o capítulo, porque eu achei muito interessante. A Bíblia, ela fala de direito, ela fala de tantas coisas, e Abraão negociando, sabe? Naquela terra, que eles não nasceram ali, porque Deus falou, Abraão, sai da sua tenda, vai buscar o seu milagre, sai daí. Então ele tá aqui em outra terra aqui. Sem mais delongas, indo. Vou voltar ao que o Efron falou, tá? Respondeu-lhe Efron, meu senhor, ouve-me um terreno que vale 400 ciclos de prata. Que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efron, pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, fronteiro a Mamre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor. Minha avó Irene fala arvoredo até hoje. E aqui nesse pedaço do versículo 17 do capítulo 23, ele está descrevendo o campo que Abraão comprou para sepultar a Sara. É mais ou menos, se parece com anos reais, quando você compra uma casa, tem a descrição, quem é o terreno ao lado, de fronte, tudo isso. É muito parecido. Versículo 18. Se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et. Percebe que sempre tem testemunhas, ou o povo do lugar, ou os filhos de Et. Abraão não faz nada, ele e a pessoa. Ele faz ele, a pessoa, e testemunhas, ok? Porque na época não tinha câmera, né? E mesmo tendo, sempre vão ter uma pessoa ou várias pessoas para poder confirmar o seu ato. Eu tô falando muito de direito aqui, né? Mas é porque é muito interessante mesmo. Para mim. Talvez seja para você também. Versículo 18. Se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Mamre, que é Hebrom, na terra de Canaã.
E assim, pelos filhos de Et, H-E-T-E, que eu não falei antes, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Não tem como não falar de direito nesse versículo. Olha, e assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura, entendeu? Então, assim, a propriedade foi paga e a posse foi dada a Abraão. Então, ali ele enterrou Sara. Realmente, eles estão. É uma caverna lá onde eles estão enterrados, né? Depois Jacó enterrou Lia lá, e assim foi. Então, assim, ali ficou sendo a que terminamos o capítulo 23. Mas é muito interessante. Eu sou apaixonada pela Bíblia, sou apaixonada também, não sei se pelo direito, mas talvez algumas coisas do direito eu sou apaixonada. Ainda mais corretagem, terra. Muito legal. Assim, isso aqui é eu falando, tá? Minha opinião. Eu acho que a gente precisa, todos nós precisamos comprar um terreno eterno, vamos dizer assim. É barato? Não, não é barato. Mas é importante, porque nós temos prazo de validade, né? Nós não sabemos quando, mas haverá um dia que partiremos. Então, ter um lugar, né, que você já tenha comprado. É difícil falar disso, né? Não que eu me preocupe comigo, mas eu me preocupo com vocês que estão ouvindo isso. Então, assim, é um momento muito ruim para todo mundo que fica. E tendo já um lugarzinho lá, pagando o plano e tudo mais, eu acho mais tranquilo, né? Para todo mundo. Então, assim, acho, fora essa parte, que é a minha opinião, eu acho muito legal a gente ler a Bíblia e verificar o direito real, verificar detalhes, a negociação que ele estava fazendo. Porque o Abraão, ele poderia ter ganhado, mas eu não sei por que ele não quis ganhar. Ele quis comprar. Talvez porque ele queria que permanecesse para sempre na família dele, para os descendentes dele. Então ele não pensava só nele. Ele pensava a anos-luz dele. É uma mente brilhante. Aliás, ele foi uma mente muito brilhante, né? E por algum motivo Deus escolheu ele para ser o pai das nações. É isso. Se eu não me engano, eu falei. Dei um spoiler falando de Rebeca, mas não era esse versículo. Mas enfim. Vai chegar a hora da Rebeca. Boa noite. Beijo, beijo. Bom final de semana a todos.